Hello, ladies and gentlemen, aqui nós estamos com mais um vídeo no canal, só que dessa vez é um documentário sobre a adaptação e surgimento dos peixes. Que são organismos aquáticos que podem ser ambamente filtradores ou também caçadores, certo? Esses organismos surgiram há mais de 510 milhões de anos atrás, quando houve uma explosão no período Cambriano que causou uma extinção em massa em várias espécies vegetais e também pequenos invertebrados como os cefalópodes e também amebas, certo? Porém, alguns desses conseguiram sobreviver e escapar por certas adaptações que se desenvolveram há cerca de 30 milhões de anos para conviver naquele ambiente inóspito, sem vida, com muita pouca comida e tendo que acelerar muito e filtrar água para sobreviver, ou seja, tinha muita pouca coisa. Por isso que os primeiros peixes octodermas eram filtradores. Não tinham uma mandíbula, nem nadadeira peitoral, tinham escamas e precisavam de uma couraça para sobreviver à temperatura ambiente do local, que era muito alta. Assim eles poderiam filtrar a água. A anatomia deles era assim: tinham uma costela com dois apêndices laterais, que eram as nadadeiras dorsais, que eles utilizavam para se locomover. Poderiam ganhar velocidade suficiente para poderem filtrar o alimento e correr contra as correntes. Eles também tinham brânquias, na qual foi uma adaptação incrível, pois brânquias podem auxiliar também na filtração, respiração e alimentação desses seres, pois eles podem expulsar água para respirarem, expulsar água para filtrar alimentos por essas brânquias. Eles também conseguiam, fazer mais o que? Afundar, pois as brânquias podem filtrar a água e expulsá-la, certo? O que poderia fazê-los afundar um pouco mais para um local melhor, certo? Ou seja, a brânquia foi um processo de adaptação muito bom, que as criaturas ancestrais, que eram os cefalópodes, amebas e entre outros organismos simples e invertebrados, foram se adaptando ao longo de 30 milhões de anos, que foi muito tempo. Então eles puderam se adaptar à temperatura e se alimentando dos certos minerais que foram liberados, eles ficaram mais rígidos. A pele deles começava a ficar mais rígida. A cada geração que se passava, ela se adaptava cada vez mais a esse lugar, criando as brânquias, coluna vertebral, apêndices laterais e também ajuda na localização. É como o nosso labirinto. Sabe o labirinto? Você consegue sentir se você está girando, se você está parado, se você está virado, se você foi pra lua, se você explodiu, se você recebeu uma bomba atômica. Enfim, sem brincadeira, e vamos para a questão evolutiva, pois mais uma explosão aconteceu, né? Mais alguma coisa tinha que acontecer. Tem uma adaptação por mais falta de comida ainda e aumento de temperatura, na qual mandíbula
foi uma vantagem estratégica, na qual foi endurecimento e rigidez a mais na boca, na parte inferior da boca, o que os permitia capturar presas e quebrar couraça de outros animais. Crack, ou seja, eles poderiam capturar cefalópodes, outros peixes menores, e isso surgiu há cerca de 400 milhões de anos atrás, na qual eles foram uma adaptação dos ostracodermos, na qual eles foram se adaptando e podendo capturar presas com essas mandíbulas, na qual eles conseguiram desenvolver músculos e também poderiam agarrar a presa cada vez melhor. Há 352 anos atrás, grupos novos foram se dividindo, na qual eram os clorodriquidenses, ou seja, os peixes cartilaginosos, ou seja, eles tinham uma nadadeira peitoral, ou seja, 2 apêndices extras. Eles eram menores, mas tinham mais cartilagem, fazendo eles terem mais velocidade e aceleração. Outros grupos de peixes sem mandíbulas, nós temos os gratos, ou seja, nós temos um subgrupo desses peixes sem mandíbulas ainda, na quais são parasitas, representados atualmente pelas feiticeiras e lampreias. Ou seja, é isso. No qual nós temos várias subdivisões de peixes, na qual você tem até uma adaptação pulmonar nos peixes pulmonares, comumente chamados, que são os dipnoicos, na classe Dipnoi, no grupo dos sarcopterídeos, ou seja, peixes ossos que têm uma adaptação melhor nos pulmões. Ou seja, eles têm uma adaptação pulmonar, na qual eles desenvolveram um tecido chamado pulmão primitivo. É uma estrutura respirativa, ou seja, respiratória. Eles têm brânquias no estágio larval, ou seja, fases jovens do seu ciclo de vida, na qual são adaptados e também em crescimento. Eles vão crescendo, esses brânquios. Eles são recobertos por pele para proteger da lama no inverno, até porque a primeira geração deles vai aprendendo com o tempo como é que se forma. O crescimento delas vai acelerando, dando espaço para uma cloaca maior. Ou seja, também os peixes podem se reproduzir mais, ou seja, botam mais ovos ainda. Os peixes pulmonados também conseguem sobreviver à lama, podendo ficar horas fora da água, respirando até encontrar uma poça e poder filtrar a água também. Eles têm um tamanho moderado, uma cabeça rígida e forte para poder cavar a lama, encontrar poças de águas, e vivem exclusivamente em água doce. Sua adaptações surgiram há cerca de 250 milhões de anos atrás, ou seja, 50 milhões de anos de adaptações de outras classes.
uma cabeça rígida e forte para poder cavar a lama, encontrar poços de águas. E vivem exclusivamente em água doce. Suas adaptações surgiram há cerca de 250 milhões de anos atrás, né? Ou seja, 50 milhões de anos de adaptações de outras classes. E também nós temos uma outra subdivisão, na qual nós temos os peixes ósseos. Normalmente costumam ser mais pesados e filtradores, como os peixes luas e também garoupas, na quais podem filtrar a água e também engolir, já que eles também têm mandíbula e brânquias filtradoras. Ou seja, uma adaptação forte. Eles também possuem escamas, na qual nós temos também os salmões, trutas, atuns e tilápias, na qual eles podem se depender, nadar de forma mais lenta, se esconder, atacar firmemente com seus ossos fortes, ter uma resistência maior. Essa adaptação surgiu há cerca de 200 milhões de anos atrás, na qual são os Osteichthyes, ou seja, uma composição de endoesqueleto mais firme, né? Não é mesmo? Temos outras adaptações pouco conhecidas, como a linha lateral. É um sistema de órgãos encontrados em vertebrados aquáticos, não só em peixes, mas também em outros vertebrados aquáticos, na qual eles são usados para detectar movimento e gradientes na pressão de água circundante. É como um labirinto 2.0, só que para peixes. Vamos dizer assim, certo? Então, assim, os peixes foram evoluindo e se adaptando num período de 310 milhões de anos. Ou seja, um período muito grande de adaptações, condições climáticas diferentes, até chegarmos aos oceanos de hoje, onde nós temos as mais diversas espécies de tilápia, salmões, mais de 480 espécies de tubarões e outras belas criaturas assim. Então este é o documentário na qual eu fiz. É o meu primeiro documentário. Eu vou melhorar. Nós também temos a reprodução dos peixes aqui, ó. Nós vamos falar aqui. Sim. Pensou que acabou, não é mesmo? Na qual é uma reprodução sexuada e pode variar dependendo da espécie de desenvolvimento, fecundação dos filhotes. Assim, nós temos a fecundação externa, na qual a fêmea simplesmente livra os ovos na água e o macho lança os espermatozoides. Os ovos se aglomeram, formam uma gelatina e aquela coisa. Sim, que tem lá os peixinhos, que nem os salmões fazem, certo? E muitos peixes, como os peixes palhaços, também fazem. Fecundação interna, como os tubarões fazem. Em peixes, simplesmente o peixe nasce dentro da mãe, certo? Na qual fecundação é que nem nós fazemos, igual a maioria dos mamíferos, na qual o macho vai lá, o seu pênis, calma lá, espero que o YouTube não me desmonetize ou me bane. E aí vai lá na cloaca da fêmea, solta o espermatozoide. O espermatozoide é escolhido pelo óvulo selecionado, não é? Até que o filhotinho nasce lá no ovo. Pode ser vivíparo também, ou seja, o ovo nasce dentro
mãe. O prole normal, gente pequena, certo? E também tem os peixes ovíparos, na qual a prole pode ser bem maior, pois o peixe se desenvolve dentro de um ovo com vários nutrientes. E muitas vezes nos peixes vivíparos eles têm que se alimentar dos próprios irmãos. Simplesmente por conta que eles não desenvolveram uma adaptação para isso ainda. Pois é uma adaptação recente até. Ou seja, vai demorar muito mais tempo para esses peixes continuarem se dividindo. 1.000 milhão de anos depois. Dividindo, se adaptando ou morrerem de vez de tacar uma bomba nuclear e espessirem de Vasco tudo. Enfim, é isso mesmo. E tchau!